A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro. Glória a Deus, meus amados. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar o nosso Deus. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na Sua presença, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. A paciência que o Senhor tem conosco, Senhor amado. Senhor, tem se revelado, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Tem nos tirou, nos resgatou, Senhor, de um tremendal de lamas, meu Pai. O Senhor nos tirou da morte do inferno e nos transportou para o reino da sua luz, Pai. Meu Pai querido, é impossível nós retribuirmos tudo que o Senhor nos fez. Por isso queremos apresentar a Ti, Senhor, um coração sincero, agradecido, Pai. Queremos ofertar a Ti, Senhor, a nossa vida, Senhor, como uma oferta viva no seu altar, Pai. Recebe, Senhor, ensina-nos a Te servir. Ensina-nos, Pai amado, a Te glorificar, Senhor. Nós não queremos ser como religiosos, fazendo as coisas que acreditamos que o Senhor deve aceitar ou não, meu Pai. Também não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, dizendo como o Senhor deve nos abençoar, Pai. Oh, meu Pai querido, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos um coração compreensivo, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz do Seu Espírito, Senhor, e dá-nos forças, Pai, para fazer o que é certo, Pai, em todo o tempo, Pai, e assim Te glorificar, Senhor. Nós, Pai querido, queremos aprender a Sua palavra, Senhor, e eu creio que esse é o propósito desse programa, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, de aprendermos mais de Ti, Senhor, através da leitura da Sua palavra, das Escrituras Sagradas, Pai. Por isso, Senhor amado, coloca cada palavra na minha boca, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Abençoa os teus filhinhos, Pai. Levanta, Senhor, uma igreja forte, uma igreja que te conhece, uma igreja que te invoca, meu Pai amado, em espírito, em verdade, uma igreja transbordante de amor, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que até falha muitas vezes, Pai, mas corre para os teus pés, para os seus braços, Pai querido, através da misericórdia, através do arrependimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, abençoa o teu filhinho, Pai, a tua filhinha, esse meu irmão que ora comigo, Pai amado, abençoa o Ministério Alicerce, Senhor, cada pastor, cada missionário, meu Deus querido, cada membro desse ministério, Senhor, abençoa o teu povo, Pai, como só o Senhor sabe e pode fazer, meu Pai. Levanta, Senhor amado, trabalhadores para a sua seara, Senhor, pois como está escrito, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores, Pai. Então envia mais trabalhadores para a sua seara, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai. Toca, meu Pai, na família, Senhor, nos casamentos, Pai. Toca, meu Pai, na vida do marido, da esposa, quebrando toda a separação, divisão, meu Pai. Pensamentos, Pai querido, que não vêm de Ti, Senhor. Ciúmes, Pai querido, desnecessários, Senhor. Abençoa, meu Pai, esse casamento. Abençoa essa família, Pai. O coração dos pais, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, Pai querido. Quebra a divisão, meu Pai. Meu Deus querido, abençoa, meu Pai, essa família que tem sido alvo, Pai, a sempre atacada pelo maligno, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, meu Pai, o povo, meu Pai, especialmente os nossos irmãos do Ministério Alicerce, mas cada vida que está orando comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, financeiramente, Senhor, e teus filhos, Pai, não venham passar necessidade, Pai, mas que venham, meu Deus querido, não só ter, mas emprestar para muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz milagres, maravilhas, Senhor, no negócio, no trabalho, Senhor. Esse que encontra-se desempregado, Senhor, dê uma direção, meu Pai, seja uma porta de emprego, Senhor, seja um trabalho, Senhor querido, algo que eles venham começar, Senhor, mas que venham trabalhar pouco e ganhar muito, Senhor, em nome de Jesus, para que tenham tempo, Senhor, para desfrutar da Sua presença, Senhor, através do jejum, da leitura, da oração, meu Pai querido, e também, Senhor, do ministério, Senhor, porque todos nós somos evangelistas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, também os outros ministérios, Pai. Pastores, Pai, abençoa, meu Pai, todos esses que invocam o Seu nome, Pai. Abençoa essa igreja no Brasil, Senhor, querido. Abençoa essa nação, Papai. Abençoa, meu Pai, com teu cetro de justiça, de equidade, Senhor. Meu Deus, levanta homens, Pai, cheios do teu espírito, Senhor, querido, na política, Senhor, nos ministérios, aonde estiverem, os empresários, Pai, os que trabalham, Senhor, concursados. Meu Pai, abençoa, meu Pai, levanta pessoas que temem e tremem diante de Ti, Senhor. Pessoas que fiquem à frente, Senhor querido, para conduzir, meu Pai, o povo, Senhor, em geral, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja Senhor dessa nação, pois nós profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pega ali, queridos, o copo com água, prepara lá o copo com água. Em nome de Jesus.
Aí nós vamos fazer a oração logo em seguida, tá? Deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos irmãos. Irmão Roberto, Deus abençoe, sempre conosco. Irmã Elizabeth, São Miguel do Oeste, Deus abençoe vocês. Nossos irmãos, nossa igreja em Santa Catarina, Deus abençoe em nome de Jesus. Também o irmão Maicon, a irmã Suzane, Deus abençoe Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Deus abençoe em nome de Jesus nossos irmãos de Bituruna, pastor Guilherme, missionária Mauriele. Deus abençoe obreira Suelo, o irmão Rogério. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Nossa igreja em Bituruna, sempre conosco também. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, Maringá. Deus abençoe pastor Newton. Deus abençoe missionária Magna. Deus abençoe, meus queridos, tá? Campo Mourão, em nome de Jesus, sempre conosco também. Deus os abençoe, queridos, tá? Irmão Alexander, irmã Eliene. Deus abençoe em nome de Jesus, Paranaguá. Deus abençoe seu Israel, Dona Dalva, irmã Leliane. Deus abençoe, minha querida, sempre conosco. Tem uma benção também, né? Recebeu uma benção do Senhor hoje, graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, tá? Em nome de Jesus. Quem mais nos Estados Unidos? Tia Rosana, Deus abençoe. Guaratuba, um beijo, pai, um beijo, mãe, pastor Veiga, missionária Marli. Deus abençoe Santa Helena. Deus abençoe sempre conosco, nós irmãos também de Santa Helena, né? Foz do Iguaçu, que estão conosco. Deus abençoe, queridos, tá? Francisco Beltrão. De onde mais, meus amados? Escreve ali se vocês estão, da onde vocês estão me assistindo, queridos, tá? Se vocês puderem comentar, curtir, por favor, né, queridos? Fiquem à vontade, é muito importante para mim, tá bom? Quando vocês comentam, eu sei que vocês estão na live, tá bom, queridos? Então, se vocês puderem comentar, eu fico muito feliz, em nome de Jesus. Se não puderem, fiquem em paz também, queridos, tá? Eu entendo, em nome de Jesus. Pega ali o copo com água, vamos apresentar o nosso Deus. Pai querido, abençoa essa água que os teus filhos apresentam a ti, Senhor. Coloca a tua unção, o teu poder para curar, para libertar, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, quem beber dessa água receba o milagre do Senhor. Seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, tá, queridos? Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Filipenses capítulo 2, queridos. Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Queridos, isso aqui é muito importante, meus amados. Aqui está a base, queridos, para que a igreja vença. É a unidade, tá? Sem unidade não tem igreja, tá bom, queridos? Essa divisão que existe entre placas de igreja, pastores, essa divisão ela não vem de Deus. É claro que cada um tem o seu ministério, como simboliza isso, queridos, né? As tribos de Israel, né? Eram 12 tribos com as suas características, e todos eles eram povo de Deus, né? E tinham suas características diferentes. Assim eu vejo hoje as igrejas, queridos, né? Não são iguais, mas cada um é da sua tribo, cada um defende a sua tribo, né? Tem ali o seu patriarca, na verdade, que representa hoje os pastores da igreja, né? Como o patriarca, quem leva a bênção, né? Existem, né? Mas aquelas que não estão, queridos, né? Que elas têm essa divisão, elas não estão no reino de Deus. Isso é complicado, né, meus amados? Mas, como foi ministrado ontem, quem prega a palavra é sempre muito bom, seja por qual seja a motivação, né? Se seja por ganância, seja por qualquer motivo. Mas está pregando a palavra, a igreja está abrindo a Bíblia, está lendo a palavra de Deus. Então, glória a Deus. A palavra de Deus, por si, ela tem o poder de mudar a nossa vida, né? Está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, meus queridos. Então, o que ele está dizendo aqui. Então, para que você não seja simplesmente esteja nessa situação, completem a minha alegria. Como que nós vamos completar a alegria do apóstolo, né? Tendo o mesmo modo de pensar. Ah, mas eu penso, o pastor pensa alguma coisa, eu não concordo. Queridos, não faça isso, queridos, né? Não divida, não se separe, queridos, né? Não seja uma brasa que se afasta do braseiro, porque vai se apagando, queridos, né? O que mais? O mesmo amor, ou seja, existe um amor, só que é o amor de Deus, queridos, a mesma maneira de amar, né? A gente vê em 1 Coríntios 13 as características do amor de Deus. É esse o amor, queridos, que nós devemos estar.
um só Espírito. Ele está com letra minúscula, porque não é o Espírito Santo, ele está falando. Um só Espírito ele está falando de ministério, né? Um só jeito, uma maneira, um pensamento. É justamente o que ele está dizendo. O amor é o modo de pensar, um só Espírito, né? Como que nem se fala assim, espírito de ousadia, né? Com letra minúscula. Não está falando do Espírito Santo, porque a pessoa ela tem um espírito de ousadia, é uma pessoa ousada, ou seja, ela tem essa característica. Então, ela é uma pessoa ousada nesse caso, né? O espírito de liderança, falando tem o espírito de liderança. Não está falando do Espírito Santo. Está falando que aquela pessoa ela tem o que essa característica de ser um líder, né? O espírito de liderança. Então ele fala assim, um só espírito, mas está dizendo na fé nesse caso. Amém, meus amados? E uma só atitude. Isso aqui eu estou falando que Deus está ministrando no meu coração e eu acredito que Deus falou ontem um pouco sobre isso, Deus me chamou um pouco a atenção. E agora novamente. Ou seja, queridos, né? Lembra das tribos que eu acabei de ministrar? Cada um tem a sua tribo, a sua igreja, queridos. Vista a camisa da sua igreja, né? Seja você está me ouvindo, está num outro ministério, vista a camisa. Não é errado você ouvir alguém pregar. Ah, pastor, o pastor não gosta que escuta outra pregação. Não, é errado você ter essa pessoa como teu líder, como influencia a sua vida. A pregação, quer dizer, é a palavra de Deus, como foi dito. É bênção, glória a Deus por isso. Mas teu pastor ele tem uma ideia, queridos, não é heresia, né? Não é uma heresia que ele está falando, simplesmente diferente do que você aprendeu. Então abandone aquilo que você aprendeu e vista a camisa naquele ministério que você está. Não crie divisão, por mais que tenha boa intenção por trás, queridos. Como diz o ditado no mundo, de boas intenções o inferno está cheio. Então não haja por boa intenção, haja pela fé. O meu justo será justificado pela fé e não por boas intenções. Amém, meus queridos? Então aqui está bem claro isso, né? Vou ler de novo. Por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ou seja, se tem tudo isso aqui, eu preciso que vocês entendam uma coisa, completem a minha alegria. Como? Tendo o mesmo modo de pensar, que eu falei agora. O mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que mais? Não façam por ambição egoísta. Tem igreja que faça, mas não faça você, queridos. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não queira provar nada para ninguém. Eu sou melhor, a minha unção é melhor que a outra, que a minha oração é mais forte. É que eu tenho tantos anos de ministério, tenho tantos cursos, tantos anéis de teologia. Eu sei hebraico, eu sei aramaico, eu sei grego. Eu já fui para Israel 750 vezes. Queridos, nada disso é importante. Isso é vaidade, queridos. Não façam por vaidade, não desprezem. Lembra o que o apóstolo Paulo disse a respeito de Timóteo? Timóteo, ninguém despreza a sua mocidade. Não é porque você é novo que você não é ungido, um homem de Deus, né? Um pastor na vida dessas pessoas. Ou seja, ninguém despreza porque você é novo que você não tem nada para ensinar. Pelo contrário, você foi levantado por Deus com o ministério. Que as pessoas reconheçam isso em você. E se elas não reconhecem de você, nós estamos dizendo que você tem. Então as pessoas têm que nos respeitar e entender que foi dado isso, o apóstolo estava dizendo. Glória a Deus, queridos. É isso que é sabedoria. É isso que é um culto racional. Nós entendermos a questão da hierarquia e entendermos a questão da direção dada a cada tribo. Glória a Deus por isso. Mas daí alguém fica lá, não, eu não concordo. O pastor falou isso, mas eu não concordo. Eu penso do meu jeito. Já está se separando devagarinho. Começa disso aí, o inimigo ele já vê isso, ele vai te... Outra coisa, também não concordo. Quando vê, a pessoa já não tá. Às vezes ela sai do ministério, queridos, porque ela discorda de várias coisas do pastor. Não porque Deus mandou, nós não podemos entrar no ministério ou sair do ministério sem a direção do nosso Deus, queridos. Não, nós não temos a bênção de Deus. Nós não forçamos a bênção de Deus na nossa vida, queridos. O Senhor, onde que o Senhor quer que eu esteja hoje? É onde é que eu vou estar. Enquanto Deus não me tirar dali, eu acredito que em muitos lugares, queridos, as pessoas ficam por um tempo. Deus vai fazendo a obra. Algumas pessoas elas vão estar ali enraizado naquele lugar, muitos até a volta de Jesus Cristo está tudo certo. Algumas não. Muitas pessoas que entram no nosso ministério, por exemplo, eu sei que Deus ele quer o quê? Ele quer que essa pessoa passe por aqui, receba a bênção, a unção desse ministério, o entendimento desse ministério e continue a sua caminhada, vai continuar a vida dele, o ministério dessa pessoa com a bênção do Senhor. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, mas nem todos são assim. Aliás, essas pessoas, na verdade, não são a maioria, né? Normalmente as pessoas estão ali, fazem parte do ministério. Glória a Deus, que eu falo isso porque na minha vida eu passei por alguns lugares e Deus me ministrou, você vai passar por tal lugar. Eu já contei esse testemunho muitas vezes, né? Como Deus me colocou em alguns lugares, né, de maneira especial. E glória a Deus por isso. Hoje eu louvo a Deus pelo Ministério Alicerce. Hoje faz todo sentido, né, o que acontecia lá atrás muitas vezes. Senhor, o Senhor quer que eu fique aqui? Quero. Eu entrava, daqui a pouco passava alguns anos e Deus falou, agora você vai se desligar e vai para outro lugar. Eu ficava assim, sim senhor, pai, né? E pensava, como é que eu vou? Vai lá e fala com o pastor, agradece a ele
Daí um dia teve uma situação que eu contei que um pastor até, olha, você, né, tava na carne aquele dia, até quis me amaldiçoar. E eu fui triste para casa e Deus falou para mim, filho, quem eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. Aquilo me alegrou sobremaneira, né? Eu cheguei para minha esposa, quando cheguei em casa, e aí, amor, você contou, falou com o pastor? Falei que nós íamos nos desligar? Falei sim. E ele tem uma notícia ruim, né? Ele me amaldiçoou, disse que o sangue, eu imagino, eu só me desliguei da igreja, não tinha ministério nenhum, queridos. Aí, pastor, o sangue das pessoas que você vai levar vai estar sobre a sua cabeça. Engraçado que ele sabia que eu tinha ministério, você vê que interessante, né? Eu nem imaginava. O que ele tá falando? Pensei, por que ele tá bravo? Daqui a pouco ele levantou assim, abriu a porta, vai embora daqui, né? Não falou isso, mas tipo assim, levantou a porta, ficou de pé, tipo, sai do escritório. Baixei a cabeça, fui embora, fiquei triste, peguei a motinha e tava indo embora. Daí, voltando, Deus falou, o Espírito Santo falou pra mim, filho, quem eu abençoo, ninguém pode amaldiçoar. Aquela tristeza se transformou, se converteu numa grande alegria no meu coração. Eu falei, obrigado, Jesus, né? Daí eu falei pra minha esposa, mas Deus, ele me falou comigo que ele me abençoou, ele nos abençoou e ninguém pode nos amaldiçoar. Glória a Deus por isso. Amém, meus amados? Então, vocês que são filhos de Deus, que temem a Deus, não façam por ambição egoísta. Não faça nada, queridos. Nada façam, tá bom? É para Deus, queridos, faça para a glória de Deus. Não faça por ambição. Não faça por vaidade, queridos. Não faça por vaidade. Mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Considere os outros, queridos, maiores que vocês, porque dessa maneira você vai ter reverência, vai ter amor, vai ter paciência, né? Às vezes você considera as pessoas menores, você não tem paciência, dá licença. Mas quando você é alguém, né, com pai e com mãe, a gente não fala, dá licença. Não, sim senhor, pai. Fica lá, escuta, sim senhora, mãe, tá bom, entendi, mãe. Pode falar de novo, não tem problema, fala de novo, eu vou falar de novo. Então pode falar, é minha mãe, pode falar quantas vezes quiser. Não é assim, queridos? É assim. Então considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, queridos, mas também dos interesses dos outros. Nós somos uma irmandade, uma fraternidade, né? Então nós devemos cuidar dos interesses uns dos outros, né? O que a gente puder fazer para melhorar a vida do nosso irmão, como faríamos para nós. É isso que é amar o Senhor com toda a alma, força e entendimento e amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse segundo mandamento, amar o próximo, se resume toda a lei, mandamentos e profetas. A gente se cumpre tudo isso nesse segundo mandamento. E no primeiro, garante a nossa salvação, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou seja, você vê que Jesus ele veio para cá na pessoa, né? Deus veio para cá na pessoa de Cristo, né? E ele não se considera, eu sou Deus, dá licença, fica quieto que eu sou Deus, rapaz, você não sabe. Não, queridos, Jesus ele estava do mesmo jeito que nós, queridos. Se beliscasse, ficava roxo, as pessoas ofendiam ele não revidava. O que ele mais se incomodou, queridos, né? E até que ele, vamos dizer que podemos dizer que ele atacou, foi a falsa religião, né? Os fariseus, ele não tinha muita paciência com os fariseus, seus hipócritas, ele falava, né? E várias vezes ele bateu de frente com eles. Por quê? Porque eles representavam a Deus. Então esses Jesus não tinha muita paciência, tá? Mas agora os outros, que dizem, olha, todo pecado e blasfêmia que vocês proferirem contra o Filho do Homem, isso vos será perdoado. Mas cuidem, não profiram pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo, porque isso não tem perdão. Ou seja, você quer pecar contra o Espírito Santo, quer falar mal do Espírito Santo, você está falando de maneira consciente e voluntária. Agora, se você quer acreditar que eu sou filho de Deus ou não, tudo bem. Na hora certa você vai saber. Se o Pai quiser te revelar, você vai saber. Se não quiser, paciência também. Glória a Deus, queridos. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você imagina que Deus, queridos, se tornou semelhante aos homens. É forte isso, né, queridos? São coisas completamente diferentes. Ele se tornou, né, no seu poder, se tornou semelhante a mim e a vocês. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente. E foi obediente até quando, queridos? Até a morte e morte de cruz. Glória a Deus, né, queridos? Mesmo sendo Deus, ele se sujeitou aos romanos, se sujeitou, queridos, né, a Deus, as ordenanças, a direção. Não era uma vida fácil, ele não veio para ter uma vida fácil, ele não veio para reinar aqui nessa terra naquele tempo, ele veio para sofrer e ele vai voltar para governar.
Ele vai destruir e vai resgatar o seu povo e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas quando ele veio a primeira vez, ele veio como servo dos servos. Não é verdade, queridos? Ele foi obediente até a morte. Entendendo isso, queridos, como é que nós vamos ser irreverentes? Como é que nós vamos ser insubmissos, queridos? Né? Se o próprio Senhor Jesus, ele se submeteu. Ele tinha uma mãe, um pai, o José, querido, né? E a mãe, a Maria, que ele se submeteu a eles, queridos, até ele crescer e começar o seu ministério. E ainda assim honrava sua mãe cumprindo a palavra de Deus. Mas enquanto ele estava dependente deles, se submeteu, mesmo sendo Deus, ou o filho de Deus. Ele podia dizer para José, você não é meu pai, eu sou maior que você, eu sou Deus. Não vem me corrigir, não. Quem manda aqui sou eu. Não é verdade, queridos? Podia ser irreverente, não seria, cara, não faz nem sentido isso, né? Mas, vamos dizer assim, humanamente falando, o pensamento é esse, eu sou Deus. Os fariseus iam bater boca com ele, quer ver? Vai ficar mudo agora, vai ficar cego, vamos orar igual o Eliseu, o Senhor fere eles de cegueira. Você está entendendo, queridos? Aqueles lá que esbofetearam, bateram nele, né? Aqueles soldados romanos, né? Que açoitou. Você está entendendo, queridos? Não, vai vir um raio do céu, os anjos vão vir, agora vão exterminar todos vocês. Aquela multidão falando, crucifica, matam. Eu vim aqui por causa de vocês, estão falando de mim. Quer saber de uma coisa? Vocês que continuem no pecado de vocês. E eu tô voltando pro Pai, ó. É assim que, humanamente falando, as pessoas pensam, queridos. Eu tô dando só um exemplo. Mas ele foi obediente. O que Jesus fez? Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Vamos de novo falar aqui, ó. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. Qual? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Pastor, eu sou filho de Deus. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Então isso aqui é algo para você colocar na sua vida. Humilhe a si mesmo e seja obediente a Deus através das suas autoridades, através da sua vontade revelada na sua palavra, tá? E seja obediente até quando, pastor? Até a morte. Amém, meus irmãos? Até Jesus voltar para você. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele foi o servo dos servos, ele é o rei dos reis. Se ele não se sujeitasse, queridos, né, em tudo que Deus falou para ele, tampouco seria o rei dos reis. Amém, meus queridos? Não seria. Então, porque ele por causa disso, essa é a razão, né? Porque ele se humilhou. Aí Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição. Jesus tem a mais alta posição, queridos. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, para o nome de Jesus, ao nome de Jesus, vai se dobrar todo o joelho. Todo o joelho. Seja lá no céu os anjos, arcanjos, querubins, serafins, queridos. Na terra, todos os reis, né, ministros, supremos, né? E também debaixo da terra. Tem muita coisa debaixo da terra que você não sabe. Tem muita vida intraterrena aí, né? Pastor, você acredita em alienígena, ET? Não da maneira que eles falam. Eu acredito que tenha seres diferentes, sim, queridos, né? Que aparecem de vez em quando. Disco voador, acredito também. Mas não que vem de outros planetas, porque eu não acredito em outros planetas, queridos, tá? Planetas são estrelas errantes, né? Tá escrito até no dicionário. Planetas são estrelas errantes. Se eu não me engano, tá escrito no dicionário isso, queridos, tá? Então é mais que vem de onde que vem, pastor? Tá ali a dica, ó. Tem até imagens, queridos, né? Por exemplo, de disco voador foi pego dentro do oceano, saindo lá debaixo da água e subindo e voando, né? Tem uma tecnologia que não é nada absurdo, tá? E se nós vermos ali a Tartária, né? O reino tártaro no passado, eles tinham essas máquinas voadoras, plataformas que as pessoas subiam e voavam, que não tinha propulsão, né? Combustível, por exemplo. Tinha frequência e magnetismo. Um ímã, por exemplo, ele né, você vê que você coloca, do jeito que você inverte, ou ele gruda ou ele expele, né? Se força, ele expele. Então tem tecnologia que foi ocultada de nós, né? E também a frequência também. Dependendo da frequência, o som que emite, ele levanta e você consegue controlar, se você conseguir controlar essa frequência. Né? Então a gente vê ali teste, ali as pessoas às vezes no alto-falante, coloca ali o arroz, por exemplo, ali algumas coisas leves, né? Aquele arroz ele flutua, ou ele faz desenhos, ele vai mudando os desenhos,
vários desenhos interessantes, né? Que você fala, como que pode se transformar nesse desenho? Existe alguma fórmula ali, né? Tem muita sabedoria que nos é escondida, queridos, tá? Tem muita coisa que eu e vocês não conhecemos e a ciência não faz questão de nos ensinar. E muitas coisas a ciência não sabe também, né? O que mais, ó? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E que mais? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai acontecer isso, tá, queridos? Toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Sabe as pessoas que falam que Jesus não existe? Que não se dobram a Ele, que só fazem o que quer, deixa de fazer? Eles vão se dobrar e vão confessar. Está escrito. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém? Então não estou com vocês agora. Então agora muito mais obedeçam, queridos, né? Porque o que está falando é a salvação de vocês. Eu não estou pedindo uma recompensa para mim, eu não estou querendo me aproveitar, porque o diabo sugere isso, né? O pastor está falando de dízimo e oferta, eu não estou querendo me aproveitar de vocês. O pastor está falando de obediência à igreja, né? A vestir a camisa, né? Ele quer se aproveitar. Não, queridos, eu estou falando, ó, ponham em ação a salvação de vocês e façam isso com temor e tremor. Porque é essa obediência que estava em Jesus e que nós devemos obedecer, que nós devemos imitar. Unidade, queridos, unidade. Toda vez que você vê divisão, se afasta, queridos, né? Falando de maneira espiritual, né? Ministerial, né? Divisão. Você viu o que o pastor falou? Não concordo, irmã, tá repreendido em nome de Jesus. Irmão, nem fala isso, tá? Tá repreendido em nome de Jesus. Vai lá, conversa com o pastor, se acerta com ele. Às vezes acontece, queridos, né? Você viu? Puxa, o pastor falou um negócio lá que eu não concordo. Puxa, então... É pecado que ele falou? O que ele falou? Se for pecado, pastor, olha, pastor, eu chamo o pastor, queridos, né? Pastor, se o senhor pegou algo ali e disse assim, só que isso, né, segundo a palavra, é pecado. Fala com temor, com carinho, queridos, né? Porque se o pastor ele for humilde, ele vai sentar, vai analisar e vai ver. Se ele não for humilde, paciência, mas você continua humilde. Amém, meus amados? Não, eu tô certo porque isso, por causa disso, daquilo. Mas olha, pastor, a palavra de Deus diz tal coisa, né? E então tem esse entendimento, né, queridos? Mas não fica com divisão, não traga divisão, né? Se o pastor não entender, chama mais um irmão. Não fala assim, testemunho de 2 ou mais pessoas, chama mais um irmão. Olha, pastor, o irmão falou aquele que se pregou ali e tal, nós estamos vendo, a gente não concorda, o que o senhor acha? Aí veja, mas argumenta com sabedoria, olha, mas a palavra de Deus diz, é claro que existe também tipo de interpretação, mas não estou dizendo disso, que eu estou falando de heresia. Ele falou alguma coisa que é pecado, heresia, ofende a Deus? Isso ofende a Deus, então isso precisa ser consertado. Glória a Deus, queridos. Agora, se é uma interpretação, uma visão que não ofende, queridos, né? Uma característica de alguma pessoa, de algum lugar, fique em paz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, o querer que nós temos, queridos, eu queria tanto fazer isso, sabe quem coloca em nós? Deus. Deus que efetua em mim e vocês o querer. Mas, e ele também, além do querer, ele efetua o realizar, o efetuar, né? O realizar, o completar. Uau, né, queridos? Que poder de Deus, né? E ele faz isso de acordo com a boa vontade dele. A vontade do Senhor para nossa vida é boa. E ele faz isso, que ele coloca em nós o querer e o realizar. Ou seja, eu queria fazer isso para Deus. É Deus que está colocando no teu coração. Ele vai dar condição de você fazer isso. Você vai ver. E a hora que você fizer, glorifica a Deus, tá? Eu resolvi, eu fiz, aconteceu. Não, queridos. Dele vem o querer e o realizar. Ele faz isso de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo, queridos. Está falando no ministério, obra, ir para a igreja, dizimar, ofertar, se sujeitar. Quem é obreiro, obreiro. Quem cuida da igreja, né? Os diáconos da igreja, levitas, né? Portaria, limpeza. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Não fique discutindo, queridos. Não fique murmurando. É tão feio. Já soube de pessoas, às vezes, tá na porta da igreja, né, fazendo alguma coisa, tá murmurando. Porque eu não sou feito para fazer isso, porque não sei o quê. Isso é tão feio, que imagina se é feio para uma pessoa que chega a ouvir, imagina para Deus. É terrível, né? Façam tudo sem queixas nem discussões, que isso é muito importante, meus amados. Para que venham a tornar-se puros. Se vocês aprenderem a entender o básico, ou seja, obedecer aquilo que Deus está dando a direção, mesmo sem aparente recompensa, queridos, mas olha como a recompensa que Deus está ministrando para nós, ó. Porque para que vocês venham, através dessa maneira de caminhar, vocês venham se tornar puros.
Puros perante quem? Perante Deus. E mais, irrepreensíveis. Lembra que eu falei do irrepreensível, né? Que o vosso amor aumente mais e mais, né? Em pleno conhecimento e toda percepção, para se tornarem o quê? Puros e irrepreensíveis, né? Então, amor, obediência, né? Então, irrepreensíveis, ninguém precisa ficar corrigindo. E que mais? Filhos de Deus. É isso que vai me tornar filho de Deus? É isso. Se não for isso aqui, você não se torna filho de Deus. Não é que você fazer parte da igreja A, B ou C, você for filho de Deus. Você é filho de Deus quando você se coloca dessa maneira. Né? Na obediência, na direção, na unidade da fé. Filho de Deus. O que mais? Inculpáveis. O que é inculpável? Sem culpa. Santificado. Puro e sem culpa, né? Lavados no sangue de Cristo. No meio de uma geração corrompida e depravada. É o que nós estamos, né? A geração que nós vivemos. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, Deus faz a gente brilhar, queridos, como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida. Outra coisa que nós devemos ter no nosso coração, queridos, tá? Reter, guardar, queridos, né? Meditar, colocar em prática a palavra da vida, a palavra de Deus, né? Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Se vocês fizerem isso, queridos, mesmo eu sem ver vocês, no dia de Cristo eu vou me alegrar de ver vocês lá. É isso que ele está dizendo. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Ou seja, mesmo que eu seja morto, queridos, tá? Que eu seja morto, que eu estou dizendo, eu sou uma oferta, né? Uma libação, né? Derramada, né? Uma oferta de bebida ali, né? No serviço, ó. Mas, ou seja, o sacrifício que vocês oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Mesmo que chegue a minha hora de glorificar a Deus com a minha partida, eu me alegre, queridos, né? No serviço de vocês, no sacrifício de vocês. Olha que lindo isso aqui. Estejam vocês também alegres, não fiquem tristes, se alegrem e regozijem-se comigo, né? Na questão da prisão do Paulo, né? Não fiquem tristes, fiquem alegres. Tristeza não é de Deus, tá? Que Deus continua no controle de todas as coisas. E regozijem-se comigo, né? Se alegre sobremaneira comigo. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Você vê que o Timóteo estava ali parceirão do apóstolo Paulo, né, queridos? Na prisão ele enviava, trazia notícia, né? Fazia, levava, buscava, queridos, né? Era um grande homem de Deus, né? Dedicado à obra de Deus, né? Versículo 20, ó. Não tenho ninguém como ele. Que lindo, né? Que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Não tem ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Aqui tem algo, né, queridos, que é vivo até hoje, né? As pessoas, elas buscam somente os seus interesses e não os de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você hoje, queridos, né, medita sobre isso aqui e priorize o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, prioriza o reino de Deus e a sua justiça, tá? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Vocês conhecem o testemunho dele, está dizendo. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Assim que eu souber o que vai acontecer comigo, se eu vou preso, se eu vou ficar mais, se eu vou ser morto, aí eu vou enviar ele para vocês para ele poder levar notícias, né? Confiando no Senhor que em breve também poderei ir, né? Não foi o que aconteceu, mas era a esperança dele, ele não sabia, Deus não tinha dito que ia acontecer, que ele dizia assim na nossa vida, né? Às vezes nós pensamos algo vai dar certo, nós estamos esperando, estamos com muita expectativa em algo vai dar certo, e às vezes não é, porque não era a vontade de Deus, não era o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós, queridos. Versículo 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Ou seja, né, o Epafrodito foi enviado pelo povo de Filipos, né, da igreja de Filipos, os filipenses. Ele fez isso para quê? Para atender às minhas necessidades. Que bênção, né? Eles enviaram ele para trazer recurso, para ajudar ele lá. Pois ele tem saudade de todos vocês, está angustiado
porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Ele, né, ele realmente ficou doente. E o povo, os filipenses ficaram sabendo, ele está angustiado para dar notícia também. Não, tá tudo bem agora. De fato, ficou doente e quase morreu. Uau! Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, Deus teve misericórdia dele, mas também teve misericórdia de mim, porque se ele morresse aqui, eu ia ficar triste, queridos, né? Por saber que ele veio me trazer essa bênção e morreu. Mas, queridos, né? Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele diz ali, para não ficar triste, ser alegre nas minhas prisões, nas minhas cadeias. Mas ele tem momentos, queridos, a gente tem dificuldade, né? Então, a hora tá feliz, a hora tá triste, a hora... Imagina, por exemplo, quando um familiar vai embora, Deus leva um familiar, né? Queridos, a tristeza, ela toma conta do coração. Mas nós temos que, pela fé, entender que isso é bom. Por quê? Porque Deus está cumprindo uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, se Deus está salvando, só que o pensamento, né, o entendimento que nós não vamos ver essa pessoa em vida, aqui nessa vida ainda, gera tristeza, gera angústia, gera, né? Então, é um mixo de pensamentos que precisam ser combatidos. Ali fica bem claro a questão da carne e do espírito. Tem pessoas que sucumbem, né? Não, eu tristei, por que Deus fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Não pode, Deus me tirou. Então as pessoas acabam blasfemando de Deus. Você vê, às vezes se passam. E algumas vezes ficam quietas, ficam lutando. Outras, pouquíssimas pessoas conseguem se alegrar. Olha, cumpriu a carreira, foi um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Olha, tem muito testemunho, está nos braços do Senhor, sei que está melhor do que nós, né? Poucas pessoas têm esse entendimento, né? Quer dizer, e não é fácil, tá, meus amados? É fácil julgar de longe, falar, você tem que fazer isso, né? Não, mas pode confortar, irmão. Olha, tá na presença, tá na bênção, para conforto mesmo. Mas cada um sabe de si, né? Por isso, logo o enviarei, né, o Epafrodito, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Eu tenho menos tristeza, né? Você vê que está dizendo tristeza sobre tristeza, né? E agora eu tenho menos tristeza. É questão, cada é pessoal, né? Não dá pra gente falar que tá certo e errado, só cada um sabe o que passa, né? É complicado isso, né? Que às vezes a gente vê a pessoa passando luta, irmãos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a palavra de Deus diz isso. Mas não é fácil, queridos, né? É fácil a gente falar e julgar de fora, mas quando é conosco, ou às vezes nessa área a gente tem facilidade, mas em outra área a gente tem dificuldade, né? Às vezes a pessoa tá enferma, tá passando luta, já tá sofrendo, tá com dor há muito tempo, e às vezes, né? Ai, meu Deus, estou desesperado, quero fazer, vou tomar um remédio, eu vou no médico. Deus, eu não consigo esperar uma resposta de Deus. Quem somos nós para julgar, queridos, né? Cada um sabe da sua dor. A gente orienta tudo, mas é Deus que sabe, queridos, né? O importante é não se afastar de Deus, o importante é não, né? Então tenha isso no coração, não julgue, né? Não faça como os amigos de Jó, né? Que sentaram do lado dele e começaram a atacar ele com a boa intenção, né? Com a intenção de consolá-lo, né? Não, queridos, né? Mas quebranta no teu coração, né? E chora com quem tá chorando e se alegre com quem tá sorrindo, né? E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, né? Pessoas que dedicam a vida aí para causa da obra de Deus, queridos, né? Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Ou seja, ele veio aqui para realmente representar vocês aqui, meus filhos, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida do Epafrodito, né? Nome diferente também, né? Tá aqui, ó. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu não vou resenhar mais, meus amados, né? Para a gente deixar o capítulo 3 para amanhã. Então ficamos nessa leitura, né? Parece que foi um pouco rápido, mas começou meio rápido também. E glória a Deus. O importante é a conclusão da leitura, em nome de Jesus, né? Espero que Deus tenha ministrado no coração de vocês, em nome de Jesus. Se vocês puderem dar um amém, um glória a Deus ali para mexer um pouco o chat, eu agradeço, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém, diga eu creio, eu recebo, diga obrigado, Jesus. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. E amanhã já é sexta-feira de novo, né? Semana já foi correndo de novo, né? Glória a Deus por todas as coisas. Até amanhã, queridos.